A disciplina, como você sabe, ela é de 5 créditos, né? Então, nós temos aula nas segundas e quartas-feiras. Nas segundas, nem todas elas vão ser síncrona, como a gente está tendo hoje, né? As quartas-feiras, sim, algumas segundas-feiras não serão, dependendo do tema, né? E dependendo da atividade que a gente for passar para vocês, tá? Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente quando a gente for falar do cronograma, tá? Bom, com relação às plataformas que a gente vai utilizar, nós vamos utilizar o Moodle, né, como plataforma principal, todo o material, todos os questionários, enfim, que a gente for trabalhar com vocês vai ficar disponível pelo Moodle. As informações, mensagens, né, tudo que a gente for trocar de informação também vai ser passada pelo Moodle, né? O Teams vai ser usado, então, para gravação das nossas atividades síncronas. Tá? Em algumas disciplinas, talvez, vocês estejam utilizando o Meet, mas o Meet, esse semestre, ele não possibilita mais a gravação. Tá? Então, a gente vai ficar restrito somente ao Teams. Tá? O Teams e o Moodle. Tá? Então, serão as duas plataformas que nós vamos utilizar. Com relação à distribuição da carga horária, né, já tinha comentado para vocês, são as 2 horas nas segundas-feiras e 3 horas nas quartas-feiras. Tá? Normalmente, né, nas quartas-feiras, a gente acaba não utilizando totalmente as 3 horas, tá? Para trabalhar, então, às vezes, dá 2 horas e meia, eventualmente 3 horas, mas fica mais ou menos aí em torno de 2 horas a 2 horas e meia de atividade ou de aula síncrona. Tá? Em algumas segundas-feiras nós teremos atividades síncronas, isso vai estar especificado lá no cronograma, a gente vai ver mais à frente. Tá? Em algumas outras segundas-feiras vocês receberão alguma atividade para realizar individualmente, né? Ou talvez uma atividade em grupo, enfim, de acordo com o que está previsto no cronograma. Tá? Muito bem. Bom, os horários das aulas, né, tá lá disponível, tá? Nas segundas-feiras, das 16h30 às 18h, e aqui eu acabei esquecendo de fazer uma correção. Semestre passado nós entrávamos às 14h, mas esse semestre nós vamos entrar às 13h30, como determina lá o horário da disciplina, tá? Era uma questão da Jade, ela tinha um problema de horário por causa de uma disciplina no horário da manhã, e aí dava pouco intervalo, como ela estava grávida, enfim, para ela almoçar. Então a gente acabou colocando para as 14 no semestre anterior. Mas esse semestre, 13h30. Tá? Depois eu faço a correçãozinha aqui, já coloco para vocês depois lá no Moodle essa correção. Muito bem. Também vai ficar disponível, gente, para vocês, né, utilizarem o que a gente chama de atendimento individual. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que queira, né, não entendi uma parte da disciplina, uma parte da matéria, né, queria uma explicação um pouco diferente, enfim, tem essa possibilidade de fazer, então, a gente marcar um horário individual para conversar comigo. Tá? Fico à disposição para esse tipo de atendimento. Tá? Isso vocês poderão fazer via mensagem no Moodle, né? Mande uma mensagem lá no Moodle, professor, olha só, estou precisando tirar uma dúvida contigo e tal, que horário nós podemos combinar. Tá? Ou por e-mail, o que ficar mais fácil para vocês. Tá? A gente antes marcava de uma outra forma diferente, mas acabou não ficando muito bom. Tá? Então, essas duas maneiras, né, vocês vão poder marcar esse atendimento individual. Por e-mail ou por mensagem via Moodle. Tá? Não tem problema, né, os horários a gente pode ir alocando ao longo do semestre. A gente colocou aqui, a princípio, nas segundas e quartas, que são os horários das aulas, né, devido aos horários de vocês nas outras disciplinas, mas também, assim, eventualmente a gente pode abrir um outro horário em um momento diferente para conversar, se vocês acharem necessário. Tá? Bom, questão da presença, não preciso nem tocar nesse tópico, praticamente, né, porque vocês sabem que não é obrigatório a presença de vocês nas atividades síncronas pela resolução do ERE. Tá? Mas, digamos assim, é bem-vinda, tá, a presença de vocês nas aulas. Tá? Todas as aulas vão ser gravadas, vão ficar disponíveis, todas as atividades disponíveis no Moodle,
para vocês assistirem no momento em que vocês acharem necessário, tá bom? Mas a presença de vocês é bem-vinda. Eu até gosto bastante de interagir e conversar com vocês. Nós também vamos ter uma monitora, tá, que vai nos acompanhar, que é a Jocasta, é acadêmica do quinto, sexto semestre, acredito eu agora. Tá? Ela vai nos acompanhar na disciplina, vai também ter disponibilidade de acompanhar vocês na elaboração dos trabalhos, enfim, auxiliar vocês no que for preciso. Tá? Então, ela já está presente no Moodle, se vocês entrarem lá nos participantes da disciplina, ela já está lá como tutor auxiliar, alguma coisa assim, e aí vocês já podem contactar ela por ali também, se caso precisarem. Bom, como é que vai funcionar a questão das avaliações e trabalhos, enfim. Esse semestre, gente, nós mudamos, eu, na verdade, mudei algumas coisas na disciplina, tá? Em relação ao semestre anterior. Semestre anterior nós tínhamos 3 avaliações e 3 trabalhos. Esse semestre eu acrescentei mais algumas coisas que eu acho que são também importantes para a gente interagir um pouco mais na disciplina. Tá? As 3 avaliações objetivas, elas continuam, são individuais, tá? Só que o peso delas vai acabar reduzindo um pouco na composição da nota final. Tá? Elas vão fazer 50% só da nota final de vocês. Os 3 trabalhos também continuam, tá? Um trabalho por área, então cada área vocês vão receber um trabalho, e esse trabalho vai ser feito em grupo. Tá? Vocês podem aí escolher de 3 a 4 componentes por grupo, tá? Dentro, tá, do que vocês estão acostumados a fazer, e vão entregar em data específica, né, esses trabalhos por área. Esses trabalhos, então, vão compor 20% da nota, né? Então é um percentual bastante significativo aqui, tá? Então é interessante e importante que vocês participem, né? E eu vou ir verificando, né, como é que está a participação de vocês na entrada nos grupos, enfim, para poder ir auxiliando também, se for o caso. Tá? Esse semestre também eu vou fazer algumas discussões através do fórum, vou lançar perguntas, né, e temas para a gente ir discutindo. Né? E aí a discussão de vocês vai ter alguns critérios que eu estabeleci para avaliar a participação, e vocês têm até uma determinada data para participar dessa discussão e complementar, enfim, com informações. Tá? E também alguns questionários de temas específicos. Né? Alguns temas até eu abordei com vocês naquele primeiro questionário que eu encaminhei para vocês, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Tá? Então, a gente vai ter também algumas questões que eu vou lançar e vocês vão me responder. Tá? E esses questionários também vão ser feitos, tá, em grupo, o mesmo grupo que vai compor o trabalho, esse trabalho por área. Tá? Aqui ao lado tem uma escalinha mostrando como é que a gente faz a conversão da nota em conceito, né, para vocês, mas eu vou dizer que eu sou bastante... eu costumo ponderar bastante, né, a evolução dos alunos ao longo do semestre. Tá? Então, não quer dizer que o aluno ali, né, ficou num borderline de C para B e tal, isso tudo eu avalio na hora de dar o conceito para vocês. O conceito ele é mais flexível que a nota, tá? Então, isso tudo eu avalio. Né? Eu observo, enfim, como é que está indo a evolução de vocês ao longo do semestre, e isso também vai entrar, tá, nessa composição desse conceito final, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Tudo tranquilo? Qualquer coisa Eu tenho só. vocês falar. Consegue me ouvir? Consigo te ouvir perfeitamente. Certo, tá bem então. Eu tinha chegado 5 minutos depois de começar a aula, e eu ouvi que ia começar a aula às 13h30, né? Em alguns dias? Não? Na segunda? Na segunda é às 16h30 e Tá. na quarta-feira às 13h30, que é o Tá. horário normal da disciplina. Sim, sim. Não, é que na segunda tem física do solo, mas mesmo assim é assíncrona, a maioria Das atividades. das atividades, isso. Não é só para ficar... Tá. Não, mas a física dos solos vai até Até às 4h20. às 4h20, né? Tá. Eu lembro que quando a gente tinha as aulas presenciais, ainda antes da pandemia, geralmente o pessoal chegava ali 16h40 na aula, porque física dos solos liberava sempre em cima do laço, assim.
mas é às 16h30, segunda-feira. Não, tranquilo. Tá ok? Obrigado, senhor. De nada. Muito bem. Então, caso, eventualmente, né, algum aluno não consiga atingir uma média semestral aí, né, através de todas aquelas avaliações que eu mostrei para vocês, né, uma média igual ou superior a 6, né, tem direito, então, a fazer a atividade de recuperação. E essa atividade de recuperação, ela é no final do semestre, né, é uma atividade assíncrona, e é disponibilizada no Moodle uma avaliação objetiva, né, a respeito de de todas as 3 áreas da disciplina, tá? Então, se caso vocês eventualmente... outra coisa, gente, que eu acabei esquecendo de mencionar, tá? Caso alguém, por alguma razão qualquer, né, não possa ou não consiga fazer alguma das avaliações, tá? Não, fiquei doente naquele período que a avaliação estava aberta, tá? Não consegui realizar, enfim, qualquer outro motivo, não deixe para recuperar lá no final do semestre, tá? Fala comigo, entre em contato, manda um e-mail, manda uma mensagem, professor, olha só, tive um problema e tal, será que eu consigo fazer essa avaliação num outro momento, num outro horário? Conversa comigo, que a gente conversa e tenta achar alguma alternativa, tá? Não deixem para o final do semestre. Não deixem para o final do semestre para tentar resolver. Comecem, né, deu algum problema, deu alguma coisa, entre em contato comigo, que a gente tenta achar uma alternativa, tenta achar alguma outra possibilidade viável, tá? Outra coisa que eu esqueci de comentar. Oi? Normalmente a gente tem 3 dias para te chamar, né? Após isso. o... Isso. Mas já ia comentar para vocês. Normalmente as minhas avaliações, eu deixo elas abertas durante 3 dias no Moodle, tá? Então ela fica um período aberto, né, para vocês fazerem. Não é exatamente no horário da aula, naquelas 3, 4 horas ali de aula. Eu deixo aberto e aí vocês têm aquele período para fazer. Eventualmente não conseguiu, entre em contato comigo e a gente acha uma possibilidade, uma alternativa para resolver, tá? Não deixe para o final de semestre, tá? Acabou de faltar luz agora aqui. Ainda bem que tá chovendo. Tá bem, senhor. Obrigado. De nada. Bom, com relação ao cronograma, gente, então, ele vai estar disponível, já está disponível no Moodle, tá? Então a gente tem aqui algumas atividades por data aqui, então geralmente são segunda, quarta, segunda, quarta, segunda, quarta. Tem um dia aqui que é feriado, dia 2 de fevereiro, tá? É carnaval, então é um dia não letivo, então não vai ter aula, tá? É uma quarta-feira, acredito eu. Mas provavelmente vai ter alguma atividade que eu vou encaminhar para vocês, tá? Nessa primeira parte aqui, que está mostrada aqui, que é a primeira área da disciplina, é uma primeira parte mais estrutural, onde a gente vai falar sobre algumas questões bem específicas, algumas delas eu até perguntei para vocês no questionário, tá? E aqui estão as aulas que vão ser síncronas e assíncronas, tá? A grande maioria vai ser síncrona, né? Vai ser como hoje, né? De forma presencial, digamos assim, e algumas só que vão ser de forma assíncrona e algumas atividades de estudo que eu vou encaminhar para vocês, tá? A primeira avaliação ali está marcada para 16 de fevereiro, junto com a entrega do primeiro trabalho, tá? Então, vocês vão ter ali um período para entregar a avaliação e para entregar o primeiro trabalho, que eu já vou daqui a pouquinho disponibilizar para vocês. Acho que entre hoje e amanhã eu já disponibilizo para vocês, tá? Bom, aqui depois nós temos a segunda área da disciplina, nós temos outro feriado, dia 28/2, aqui também é feriado, tá? É uma segunda-feira, tá? Então também vai ter uma atividade que eu vou acabar mandando para vocês, tá? E essa área, assim, aí nós começamos aqui a trabalhar bastante com metabolismo, enfim, com bastante tópicos relacionados a várias coisas que eu acabei perguntando para vocês ao longo daquele questionário. E a segunda avaliação, então, está ali para dia 30 de março, junto com a entrega do segundo trabalho, tá? Também da mesma maneira, tá? Vai ter um período para vocês fazerem a avaliação e um período para entregar o trabalho, tá? Uma coisa que eu não comentei, se vocês devem ter notado lá no Moodle,
tem uma atividade para vocês lá que é escolha o seu grupo, tá? Que é justamente os grupos que vocês vão compor para fazer o trabalho. Então, vocês mesmos vão se organizar e vão escolher. Vocês cliquem ali e escolhem as opções que vocês têm lá do grupo. Se alguém não conseguir, me pede um auxílio que eu mostro para vocês como é que seleciona, tá? Mas é bem simples, bastante intuitiva. Isso. Oi? Esses trabalhos, eles são relacionados ao que a gente já estudou da área? Isso, exatamente, tá? Geralmente vai ser assim, ó, vai funcionar da seguinte maneira. Na primeira área ou na segunda área, tanto faz, tá? Vai ter, eu vou dar para vocês não é exatamente o artigo científico em si, mas eu vou pinçar algumas informações de um artigo científico publicado recentemente, relacionado com os temas da disciplina. Tá? E aí vocês, baseado naquilo que a gente discutiu e naquilo que a gente conversou nas aulas, vocês vão ter que explicar os resultados que os autores observaram. Tá? Um exemplo, por exemplo, dessa segunda área aqui, tá? Eu posso pegar um artigo relacionado à fotossíntese, por exemplo, tá? Onde o autor fez alguns experimentos e observou alguns resultados. Tá? E aí, baseado no que a gente discutiu em aula, vocês vão ter que interpretar, discutir esse resultado baseado nos conhecimentos, utilizando os conhecimentos que a gente discutiu em aula. Tá? Para isso, vocês vão poder solicitar a minha ajuda, a ajuda da monitora, tá? Vocês vão ter todos os recursos disponíveis. Tá? Não é uma atividade que vocês tenham que fazer. Ela é em grupo, mas não é individual do grupo. Vocês podem me consultar, vocês podem, tá, discutir isso previamente, a gente pode marcar um horário, pode conversar, pode, enfim, tá? Podemos interagir bastante até vocês elaborarem o trabalho. Tá? Bom, Obrigado. com relação à terceira área, né, nós temos aqui também a terceira avaliação aqui prevista para final lá de início de maio, tá? E depois a recuperação lá no dia 11 de maio. Tá? Então, e a entrega do terceiro trabalho também aqui junto com a terceira avaliação. Tá? Essa terceira área também é basicamente metabolismo, tem várias coisas aqui que são extremamente importantes para a área de atuação de vocês, tá? E que a gente vai discutir bastante ao longo desse período. Tá? Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Não? Bom, questão da bibliografia, gente. O que vocês podem consultar? Tá? Todos os livros que a gente está utilizando eles estão disponíveis no SAB, tá? Online. Então, existe o livro online para vocês acessarem. Eu recomendo fortemente esse primeiro livro aqui, que é o Princípios de Bioquímica, do Leninger. Tá? É um livro bastante completo e bastante extenso. Tá? Ele tem 2.000 e poucas páginas aí. Tá? Mas ele, digamos assim, aborda, tá, todo o conteúdo praticamente que a gente vai discutir ao longo do semestre. Outros dois livros alternativos seriam o Biologia Molecular da Célula, né, do Alberts, que também tem uma grande maioria dos tópicos que a gente vai abordar, mas alguns tópicos não estão presentes nesse livro aqui. Tá? E por último aqui, o Bioquímica, da Campbell, tá? Que é uma versão mais concisa do Leninger, né? Não tem todos os tópicos e a profundidade que o Leninger tem, tá? Mas ele também serve como uma boa fonte de consulta. Tá? Então, são esses três principais, tá, livros que a gente vai usar ao longo da disciplina. Tá? Existem outros livros de bioquímica, né, que vocês podem consultar também, mas os recomendados são esses. Tá? Até eu não sei, mas não sei se alguém tem, enfim, mas eu sei que tem uma versão online do Leninger disponível em algum site de busca por aí. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma procurada, tá? Eu queria perguntar mesmo se a gente consegue baixar esses livros no SAB ou só online que a gente consegue ter acesso. Tu pode, no SAB, tu pode baixar capítulos dele, tá? E depois de um tempo esse capítulo se torna indisponível. Tu pode ler online direto, mas eu sei que tem uma versão
dele em PDF. Acho que inclusive essa aqui mesmo, a 7ª edição, ou a 6ª, não me lembro, que tem nesses sites aí de busca aí que dá para baixar, tá? Digamos assim, por estar sendo gravado a aula, eu não posso estimular, digamos assim, a pirataria, né, do livro, mas eu sei que tem uma versão PDF dele, tá? Tá, obrigada, vou procurar aqui. De nada. Bom, acho que com relação, gente, à organização da disciplina, era mais ou menos isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu ver, são 17 horas. Temos um tempinho Eu ainda. tenho uma dúvida em relação ao proxy. A gente tem que, quando baixa na biblioteca, tem que fazer alguma configuração, né? Isso, é o João Pedro, né? Isso? Isso. Agora eu voltei Sou para eu. o Teams aqui. Então, João, até pouco tempo atrás tinha que fazer uma configuração do proxy. Agora, eu sei que a URGS mudou um pouco o sistema de bibliotecas ali, e tu entra com o teu login e senha. Não é necessário Tá. mais fazer a configuração do proxy. Tu pode simplesmente colocar o teu login e senha, e aí tu entra como se fosse um portal, assim, é onde estão todos os livros ali dentro. Aí tu pode pesquisar, ler ele online, ou, nesse caso, baixar o PDF, não é bem um PDF, mas é um outro arquivo que eu não me lembro agora, dos capítulos, e depois de acho que 3, 4 dias, esse capítulo se torna indisponível, aí tu não consegue mais abrir. Mas é com o teu login e senha, usuário, o número do cartão ali e a senha do portal, tá? Sim. É bem, Tá bem, ficou então. bem mais Obrigado. fácil, tá? De nada.